Que Deus abençoe, muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida, meus caros amigos. Eu tenho um prazer de estar com vocês mais uma vez aqui em um Fé com Sabedoria. Eu tenho certeza de que Deus está dispensando muitas bênçãos para nossas vidas nessa manhã, nesse dia de segunda-feira. E eu tenho algo para poder trazer para o seu coração, para o meu coração, que vai nos edificar e fortalecer a nossa vida. Mas antes disso, eu queria muito que você pudesse se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, que você pudesse comentar, nem que seja um amém ou algo que você queira comentar com respeito ao que vai ser dito aqui, e também você pudesse compartilhar com o máximo de pessoas que você assim desejar, no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu TikTok, nas suas redes sociais, no seu grupo da igreja, onde você quiser, porque eu tenho certeza que tudo aquilo que nós iremos trazer para vocês hoje vai edificar a sua vida, fortalecer o seu coração. Me chamo Thiago Zanon e esse é o nosso Fé com Sabedoria, o nosso momento onde nós estamos juntos aqui para falarmos sobre o que está no coração de Deus, que está sendo traduzido para o nosso coração para abençoar a sua vida nesse devocional de segunda-feira. Nós temos toda semana um tema a ser discutido, um tema a ser conversado, e não vai ser diferente. Hoje nós vamos iniciar a nossa semana com o tema A Jornada da Resiliência. Você sabe o que é ser resiliente? Você tem resiliência para poder enfrentar as tribulações, as lutas, as adversidades? Nós vamos falar alguns pontos dessa semana que vai explicar um pouco mais, ou falar um pouco mais sobre isso, sobre como lidar com situações de adversidades. Como eu, como você, como todos nós temos as nossas adversidades, e nós vamos falar um pouco sobre isso. No final do nosso vídeo, como de praxe, nós teremos o nosso momento de oração, e eu queria muito que você estivesse conosco até o final do nosso vídeo, o final do nosso Fé com Sabedoria, para juntos falarmos com Deus, tá bom? Dito isso, os primeiros recados, nós vamos aqui o nosso primeiro tópico, né, da semana, desta segunda-feira, que é o ponto de partida, reconhecendo a fraqueza. Olha, um dos segredos maiores que nós temos não é somente entender aonde nós somos fortes, mas sim entender e reconhecer aonde nós somos fracos. E eu vou falar para vocês que tão quanto importante é reconhecer a nossa força, é também reconhecer e entender também as nossas fraquezas. Porque quando nós reconhecemos isso, nós sabemos como atuar na nossa vida. Nós sabemos aonde nós precisamos trabalhar na nossa vida, aonde nós precisamos criar ajustes na nossa vida para conseguir continuar na nossa jornada. A jornada humana não é fácil, nenhuma jornada na verdade é fácil, mas quando nós reconhecemos pequenas chaves que podem mudar a nossa realidade, naturalmente as coisas mudam pra gente. A verdadeira força espiritual, ela não começa quando nós vemos a nossa capacidade, não, pelo contrário. É quando nós reconhecemos e somos sinceros nas nossas incapacidades, nas nossas fraquezas, naquilo que são as debilidades que vão nos impedir de alcançar o melhor de Deus. E um dos tópicos que nós vamos falar aqui, por exemplo, é sobre a pressão cultural da autossuficiência. É o dizer que eu sou forte, é o dizer que eu não preciso de nada, de ninguém, que eu consigo sozinho, que eu sou autossuficiente, que aquilo que eu faço é o suficiente para mim. E na verdade não é. Quando nós nos colocamos nessa autossuficiência, nós tiramos a nossa força das mãos de Deus. Por exemplo, tem pessoas que fazem a seguinte oração: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Mas quando Deus está agindo, ela toma, melhor dizendo, quando Deus vai agir na nossa vida, em meio a tribulações, a pessoa toma para si de volta a vida que ela entregou para Deus, e ela acaba sucumbindo na fé, fracassando na fé, ou às vezes até conseguindo conquistar aquilo que buscou, aquilo que quis, mas devido à sua autossuficiência, a força que foi empregada naquilo não é o suficiente para poder manter a pessoa de
de pé. A segunda coisa é o paradoxo da fé. Como assim? O paradoxo da fé é quando Deus ele se manifesta, melhor, quando Deus manifesta o seu poder na nossa fraqueza. Como assim? Deus enxerga, ele exerce o seu poder na nossa fraqueza? Exatamente. Porque quando a pessoa ela está fraca, ela reconhece, e atenção para isso, ela reconhece a sua fraqueza, Deus ele consegue agir ali. Mas a pessoa precisa reconhecer que sozinha ela não consegue. O paradoxo da fé é isso, é Deus se manifestando ou manifestando o seu poder exatamente aonde eu não sou forte, exatamente aonde a minha força termina. Eu vou falar um texto daqui a pouco aqui para você entender o que eu quero dizer, mas vamos dar continuidade aqui. A terceira coisa é a questão da coragem de admitir, eu não consigo sozinho. Tem pessoas que têm o hábito de agir sozinho em momentos em que ela não tem que agir sozinho. Em momentos em que ela precisa de força ou de pessoas para poder chegar em algum lugar junto com ela, com ele. E o reconhecimento da nossa falta de suficiência própria ou autossuficiência e entender que nessa estrada eu não vou conseguir caminhar sozinho, naquele momento eu não vou conseguir chegar em um lugar sozinho, nessa situação X, A, enfim, né, A, B, C, D, enfim, eu não vou conseguir conquistar sozinho. Essa coragem, essa hombridade de admitir isso nos faz alcançar aquilo que nós precisamos. Por quê? Porque nós, claro, sendo inteligente, sendo sábio, mas nós vamos nos aliar a momentos, a pessoas, a lugares que vai nos fazer chegar aonde nós precisamos chegar. Bom, como eu disse para vocês, eu ia trazer um texto da palavra. Olha só o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 12, do 9 a 10. Diz assim, mas ele me disse, isso Paulo dizendo, mas ele me disse, minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, aí Paulo dizendo, eu me gloriei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas e nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí eu sou forte. Olha só que texto maravilhoso que Paulo traz para a gente. Que Deus diz o seguinte, olha, o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder, Maria, João, Antônio, Felipe, Carlos, seja lá qual o teu nome, coloque-se no lugar de Paulo, Deus falando para você o seu nome, dizendo, olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder, ele se aperfeiçoa quando você se rende a mim, quando você se rende àquilo que eu quero fazer na sua vida para transformar a sua realidade. O problema de muitas pessoas é que muitas das vezes elas não conseguem se render para Deus, elas não conseguem entender que em Deus está a nossa força. Em Deus está tudo aquilo que nós precisamos. Mas quando nós entendemos que Deus ele quer transformar a nossa realidade, mas para ele transformar a nossa realidade, nós precisamos nos render a ele e dizer, Senhor, eu não consigo sozinho. Senhor, a minha força não é suficiente. Você já falou isso com Deus? Você já reconheceu a soberania de Deus na sua vida? Você já reconheceu que sozinho você não conseguiria situação A, B ou C? Ou você tem tentado lutar com a força dos seus braços? Tem tentado lutar com aquilo que você tem de conhecimento em si? Mas Deus, ele quer, e olha o que ele disse para Paulo, Paulo, olha, a minha força, a minha graça é o suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe o que ele quer dizer aqui em outras palavras? Paulo, se renda. Você vai dizer para você mesmo nessa manhã o seu nome e Deus dizendo para você, a minha graça é o suficiente porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
Deus está dizendo para você nessa manhã. Deus está dizendo para você nesse dia. Olha só o próximo texto que nós separamos aqui. O que que diz aqui em Isaías 40, versículo 29? Diz assim: Ele dá força ao cansado e aumenta o poder do fraco. Ele dá força ao cansado e aumenta o poder do fraco. Para que Deus iria fortalecer quem está forte? Para que Deus iria dar ânimo para quem já está bem? Não. É quando nós nos encontramos na nossa fraqueza, e é claro que isso não é pauta para que eu possa continuar pecando e caindo e desenvolvendo uma vida de pecado. Não estou dizendo isso. Uma vida de erro, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é rendição. O que eu estou dizendo é dizer para Deus que eu não consigo sozinho. O que eu estou dizendo é dizer para Deus que a minha força, ela precisa, aliás, que a força de Deus ela precisa estar na minha vida para que eu possa continuar. Olha só que texto interessante esse texto aqui interessante que diz: Ele dá força ao cansado e aumenta o poder do fraco. Será que você tem estado fraco na fé? Será que você não tem conseguido viver uma vida de excelência diante de Deus? Por quê? Porque você tem buscado força em si mesmo e não naquele que pode realmente transformar a sua vida. O texto de 2 Coríntios, Paulo não está celebrando o pecado ou a falha, mas ele está dando oportunidade, aliás, vendo uma oportunidade na sua fraqueza de criar forças em Deus para ter a sua vida transformada e restaurada. A autossuficiência fecha portas para a nossa vida. A autossuficiência nos limita para aquilo que Deus quer fazer para nós. A autossuficiência nos impede de chegar diante daquilo que Deus quer para cada um de nós. E o problema, às vezes, é o contrário. É o excesso de fé ou de confiança em Deus para chegar aonde Ele quer que nós possamos chegar. Tem pessoas que é completamente o contrário. Olha só, mais uma vez o que diz aqui o texto em Isaías 40, 29. Ele dá força ao cansado e aumenta o poder do fraco. Você vai falar assim para mim: poxa, eu tô fraco, eu tô cansado, eu não consigo, eu não me sinto animado. Tá tudo bem com isso. Nem sempre nós vamos nos sentir animados para nada ou para alguma coisa. Mas se você buscar a força da graça de Deus sobre a sua vida, Ele vai vir até você. A palavra de Deus diz: buscai-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Quando você busca a Deus de todo o coração na sua vida, quando você busca a Deus e diz para Ele: Senhor, eu quero ter o Senhor na minha vida, eu preciso buscar o Senhor na minha vida, eu preciso que o Senhor transforme a minha realidade, eu preciso que o Senhor transforme tudo que eu sou, tudo que eu tenho, que o Senhor mude a minha realidade, mude a minha vida. Ele vai fazer isso. O problema é que nós, muitas das vezes, nós nos condicionamos a uma vida de mediocridade espiritual que não faz sentido. Que não faz sentido para você, que não faz sentido para mim. Sempre se coloca numa posição de vítima que Deus não quer que você tenha. Deixa eu te dizer uma coisa: para de se vitimizar. Para de olhar para a circunstância da sua vida como se não existe solução, porque a solução está em Cristo Jesus. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E tem pessoas que ainda continuam vivendo o mesmo ciclo de vida, o mesmo patamar de vida que Deus já disse para ela que seria diferente. Que não seria dessa forma, mas a pessoa quer continuar se vitimizando. Olha, se fazer de coitado já é uma coisa do passado. Chega disso. Olha só, vou repetir para vocês aqui, vou trazer mais uma vez, deixa eu voltar aqui o texto aqui. Ele diz assim, ó: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu estou dizendo agora de uma forma imperativa: na sua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Até quando? Até quando você vai continuar se vitimizando?
Deus está dizendo, você está fraco, eu te faço forte. Você está triste, eu quero mudar a sua realidade. Você se encontra debilitado, eu quero te levantar. Mas até quando as pessoas vão continuar ainda se vitimizando e se colocando numa condição daquilo que Deus não quer que ela possa viver? Deus não quer que você viva na mediocridade espiritual. Não. O que Ele quer é que nós possamos ser, de fato, pessoas que entendam a vontade dEle, que entendam a palavra que diz em Mateus 4,17, se me falha a memória, arrependeu-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. O que quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer o seguinte, o reino dos céus chegou para a sua vida. E você acha que no reino dos céus Deus quer que nós sejamos fracos? Não! A força que Deus colocou no próprio Cristo Jesus para que ele pudesse se render à soberania de Deus, para que então ele pudesse ser exaltado, é a mesma força que ele coloca em mim e você. Jesus disse, em meu nome vocês farão obras maiores ainda. Olha só a capacidade que Deus está te dando em Cristo Jesus de mudar a sua realidade. Em Cristo Jesus de mudar, de transcender. Olha só, de transcender aquilo que o mundo diz que é uma falsa verdade, na verdade. Que diz que é verdade, mas é uma falsa verdade. Que você não é capaz, que você que não consegue, que você é de uma família de derrotados, de quem não conseguiu conquistar nada. Sabe, nem tudo é para todos. Mas se você tiver fé, se nós tivermos fé, nós vamos alcançar aquilo que Deus quer que nós possamos alcançar. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Ele possa revelar o caráter dEle através de nós, revelar a soberania dEle através de nós. E Ele não espera que isso parta apenas de nós, mas também não espera que nós sejamos fortes. Ele espera que nós apenas nos rendamos a Ele, que apenas nós possamos nos render ao poder que Ele tem para transformar a minha, a sua, a nossa realidade. Entende? Ele quer que você possa mudar a sua vida, os seus pensamentos, de acordo com quando você se entrega e entende quem Ele é na sua vida. Tudo bem? Olha, eu vou deixar para vocês alguns 3 tópicos, como sempre tenho deixado, para que você possa refletir. Na descrição eu vou deixar aqui esses 3 tópicos. O primeiro tópico, hoje a bondade... hoje abandone a performance de ser inabalável, ou de ser sozinho, ou de querer fazer tudo sozinho. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, identifique uma área onde você se sente fraco ou cansado, e em vez de escondê-la, apresente a Deus com um espaço para Ele atuar. Aonde Ele vai atuar. Aonde você está fraco, não esconde isso não. Mostra para Deus, Senhor, eu estou fraco nisso aqui. Eu reconheço que eu não consigo nisso aqui sozinho. E a terceira coisa, lembre-se, a sua vulnerabilidade não é uma falha, é um palco de milagre para Deus. E eu vou acrescentar, é um palco de milagre para Deus transformar a sua realidade. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Olha, vamos fazer a nossa oração? Você pode, por algum momento, reservar esse tempo para nós orarmos juntos? Se você puder, seria muito bom eu poder orar junto com você. Se não puder, tudo bem, você continua seus afazeres. Mas se você puder parar um pouquinho, reservar esse tempo para nós orarmos juntos, é o momento de nós falarmos com Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero declarar, Senhor, que eu abandono a necessidade de parecer forte diante dos meus olhos. Eu reconheço o meu cansaço, as minhas fraquezas. Eu reconheço que eu não sou forte sem o Senhor. E entrego diante de Ti tudo aquilo aonde eu preciso me fortalecer. Eu peço que o Senhor mude a minha vida, os meus pensamentos, os nossos pensamentos, exatamente nas áreas que eu preciso mudar. O Teu poder, que o Teu poder ele se aperfeiçoe em mim. Ensina-me a encontrar força na dependência em Ti, Senhor. Transforma a minha mentalidade, os nossos pensamentos,
que nós possamos viver uma vida de excelência diante de Ti, não pela nossa força, não pela nossa vontade, mas por tudo aquilo que o Senhor deseja para nós e através de nós. Senhor, nós queremos Te agradecer e entregar o nosso dia em Tuas mãos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Olha, que Deus te abençoe. Nós estamos chegando nos momentos finais aqui do nosso Fé com Sabedoria. Queria muito que você pudesse, mais uma vez eu te peço para você compartilhar com quantas pessoas você puder compartilhar esse vídeo, que nós possamos juntos alcançar muitas pessoas. Se esse vídeo falou com você, comente aqui, falou comigo, pastor, esse vídeo falou comigo e eu quero encontrar minha força em Deus. Olha, que Deus te abençoe e até amanhã em mais um Fé com Sabedoria. Deus abençoe vocês e até amanhã.